Olá, meus amigos, então eu sou a professora Roberta Queiroz e nós estamos aqui hoje para mais uma dica para a nossa primeira fase do exame de ordem da disciplina de Direito Civil. Pessoal, o que nós vamos tratar hoje é a parte de negócio jurídico. Brevemente, preciso que você se recorde que dentro da parte de Direito Civil existe um tema chamado Teoria dos Atos e Fatos Jurídicos. Observe que fato é todo o acontecimento da vida. Quando esse acontecimento da vida tem reflexo ou consequência no mundo jurídico, ele passa a ser chamado de fato jurídico em sentido amplo. Esse fato jurídico em sentido amplo, ele pode ou não ocorrer no mundo jurídico em decorrência da vontade humana. Se o fato jurídico em sentido amplo não decorre da vontade humana, ele passa a ser chamado de fato jurídico em sentido estrito. Esse fato jurídico em sentido estrito, ele pode ser ordinário ou extraordinário. Ordinário quando ele for o quê? Quando ele for previsível. Por exemplo, a maioridade, o passar do tempo, o nascimento, a morte. E quando ele for imprevisível, ele passa a ser chamado de fato extraordinário. Imprevisível, porque decorre do fortuito ou da força maior. Esses são fatos jurídicos que não decorrem da vontade humana, ordinário e extraordinário. Fato jurídico que decorre da vontade humana, que depende da vontade humana, passa a ser chamado de ato jurídico. Esses atos jurídicos que decorrem da vontade humana podem ser ilícitos, gerando o fenômeno da responsabilidade civil, como podem ser lícitos. Quando a gente fala de ato jurídico lícito, nós temos o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. O que diferencia o ato jurídico em sentido estrito do negócio jurídico, que são atos que decorrem da vontade humana, repito, e que são lícitos de acordo com o ordenamento jurídico? No ato jurídico em sentido estrito, a vontade humana ela é limitada. A vontade não está virada, norteada aí para as consequências do ato. Eu estou com a minha vontade voltada para a prática do ato em si. Por exemplo, reconhecimento de um filho. Eu reconheço o filho e ponto, eu não manipulo as consequências desse reconhecimento. O ato jurídico em sentido estrito, então, ele tem uma manifestação de vontade direcionada para a prática do ato. Por exemplo, ocupação. Veja que eu pratico o ato e as consequências estão na lei. Eu não tenho como manipular as consequências previstas na lei. Porém, contudo, todavia, no negócio jurídico, a vontade humana está direcionada não para a prática do ato em si, mas para as consequências dentre as variadas consequências que a lei me possibilita. Eu tenho uma vontade humana voltada para as consequências, eu manipulo as consequências. Então a vontade humana aqui ela é ampla. No negócio jurídico nós podemos citar como exemplo os contratos e os testamentos. Professora, desse tema, o que é importante que eu venha a compreender melhor para minha primeira fase do exame de ordem, para que eu venha a lograr êxito? Um tema que é recorrente de prova, é a questão do negócio jurídico. O negócio jurídico, aí você lembra logo de contratos, você lembra logo de testamento. Dentro da análise do negócio jurídico, que são aqueles atos jurídicos praticados pela vontade humana com finalidade negocial, segundo os ensinamentos do nosso professor Carlos Roberto Gonçalves, você tem a análise do plano de existência e a análise do plano de validade. Na análise do plano de existência, onde você analisa os elementos de existência do negócio jurídico, você vai ticando um a um. Se todos estiverem presentes, o negócio jurídico ele passa a ser o quê, pessoal? Passa a ser um negócio jurídico existente no mundo jurídico. Para a análise do plano de validade, que é o segundo degrau da chamada escada pontiana, que foi pensada aí por Pontes de Miranda, é uma escada mesmo. No primeiro degrau eu encontro os elementos de existência, no segundo degrau eu encontro os requisitos de validade. Os requisitos de validade estão previstos na lei, a partir do artigo 104 do Código Civil. Mas os elementos de existência não estão previstos na lei, são elementos doutrinários. A doutrina ela acaba divergindo um pouco em
relação a esses elementos. Mas a gente adota aqui a melhor doutrina para sua prova, que é a doutrina do professor Pablo Stolze, neste ponto. Evidentemente, sem diminuição das demais. Vamos lá no nosso material? Olha lá. Pessoal, no plano de existência do negócio jurídico, a gente tem que recordar que nós temos aí uma escada pontiana. É uma escada mesmo, em que eu analiso o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia, tá bom? No plano de existência eu analiso os elementos e ficou aqui no meio, deixa eu botar mais para cá. A nossa escadinha, de existência, de validade e de eficácia. No plano de existência, nós vamos analisar os elementos que conferem a possibilidade de se chegar à eficácia. Eu vou subindo a escadinha, tá vendo? Para ter validade, eu preciso existir. Para produzir efeitos, eu também preciso existir. Posto que nós vamos ver nas nossas dicas posteriores que eu posso ter um negócio jurídico que seja inválido, mas que produz efeitos. Eu posso ter isso. Professora, no final das contas, o que eu analiso dentro do plano de existência? Observe, eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter agente, objeto e forma. Repetindo, o que eu preciso ter no plano de existência como elementos para que este negócio jurídico venha a existir. Nós não estamos falando de validade. Para existir, eu preciso ter o quê? Vontade, que vai ser justamente a declaração humana emitida por um agente, que é o elemento subjetivo, é quem vai emitir essa vontade. Esse agente vai emitir uma vontade em relação a um objeto, que é o bem da vida, o objeto apto a celebrar o negócio jurídico. E essa manifestação de vontade, ela vai ser emitida em relação a esse objeto em uma determinada forma, que é o meio pelo qual a vontade vai ser exteriorizada. É o elemento externo da vontade. Veja, então, que esses são os elementos de existência. Eu preciso de uma vontade, eu preciso de um agente, eu preciso de um objeto e eu preciso de uma forma. O que eu quero que você observe é que o negócio jurídico, ele vai subir o primeiro degrau, que são os elementos de existência todos presentes. Eu preciso ter uma vontade, não importa a priori se essa vontade tem vício ou não. Eu preciso de uma vontade, eu preciso de um agente, eu preciso de um objeto, eu preciso de uma forma. Vamos lá, eu quero celebrar um contrato de compra e venda de um automóvel. Eu tenho o comprador, eu tenho o vendedor, eu tenho os agentes. Ambos disseram sim, eu quero comprar, eu quero vender. Eu tive a manifestação da vontade. Foi oral, foi verbal, forma plena, automóvel, objeto. Se eu tenho a presença de todos esses, e a palavra correta é elemento, eu tenho a presença de todos os elementos, eu tenho o plano de existência efetivado. Em relação ao plano de existência, eu deixo uma indagação para você, para a nossa próxima dica. A forma de emissão da vontade. Eu te pergunto, no direito civil, quem cala consente? Muitas vezes, no âmbito da nossa vida aí afora, né, a gente fala aí, olha, eu quero fazer isso, você aceita? Você concorda? Ó, quem cala consente. No âmbito do direito civil, quem cala consente? Ou seja, trocando aí as palavras, no âmbito do direito civil, o silêncio é considerado como manifestação de vontade? O que você me diz? É a pergunta que eu deixo para você para o próximo capítulo da nossa novela de dicas da primeira fase do exame de ordem, ok? Espero que você tenha compreendido aí os nossos elementos do negócio jurídico e eu estou te esperando aqui no Gran Cursos Online. Até a próxima!